Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame em Brasília. Essa é uma edição especial do Macro em Pauta em São Paulo, na sede da Febraban. Nós vamos conversar com o presidente da Febraban, Isaac Sidney. Doutor Isaac, bom dia, obrigado pela atenção em bater um papo com a Exame. Muito obrigado, Timóteo, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre conjuntura econômica e sobre o Brasil, sobre o mercado de crédito, sobre o setor bancário. Vamos lá, doutor Isaac. O governo enviou para o Congresso Nacional um pacote fiscal que gerou muito ruído no mercado. A gente tem preços de ativos estressados, dólar alto, bolsa volatilidade. Como é que o setor bancário recebeu o pacote fiscal? Como é que vocês avaliam o compromisso fiscal do governo em ajustar as contas públicas? Acho que o primeiro ponto que a gente deveria, nesse momento, se ater é que ninguém está de braços cruzados. Se o governo enviou um pacote com medidas adicionais para o Congresso, significa dizer que o governo está enxergando ainda o nível de criticidade no quadro fiscal. Se o Congresso Nacional está debruçado sobre o tema, inclusive em relação ao cronograma legislativo, se será possível ou não votar ainda este ano, isso nos traduz que o país está envolvido, está engajado em enfrentar o quadro fiscal do Brasil, que é um quadro débil, que reclama medidas adicionais, medidas necessárias, prementes, para reforçar o arcabouço fiscal. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve aqui mencionar. O segundo é sobre o mérito. O governo, portanto, envia para o Congresso Nacional um pacote chamado fiscal para contenção de despesas, ao mesmo tempo anuncia a possibilidade de enviar um projeto de lei que ainda não foi para a Câmara, que seria aquele que se destinaria a tratar do imposto de renda das pessoas físicas, da isenção do imposto de renda, e aí de fato gerou um grande ruído, porque aquilo que era para ser apresentado, que deveria assim ser feito como contenção de despesas, acabou sendo contaminado pelo lado da arrecadação, porque renúncia fiscal impacta na arrecadação. O governo tem dito, e o presidente Lula e o ministro Haddad em especial, que o compromisso com o fiscal é um compromisso firme. Nós estivemos com o presidente Lula há 2 meses e com o ministro Haddad, com alguns presidentes de bancos privados, na medida que o presidente Lula já tem uma interação mais frequente com os CEOs de bancos públicos. Isso foi dito para todos nós que estávamos nessa reunião. Nós precisamos continuar dando esse voto de confiança ao governo, mas a nossa leitura é de que as medidas ainda são insuficientes. Elas estão na direção certa, mas não bastam que estejam na direção certa, é preciso chegar no destino. Ou seja, o Brasil precisa ter combustível, esse carro precisa caminhar e chegar no destino, e o destino é inverter a trajetória da dívida. Nós estamos esperançosos de que o Congresso Nacional irá se debruçar sobre esse tema. Torcemos para que o Congresso, inclusive, aprove um conjunto de medidas até um pouco mais duras do que aquelas que foram encaminhadas para o Congresso Nacional. Isso seria um grande legado do Poder Legislativo. Mas voltando ao início da minha resposta, o fundamental é que ninguém está de braços cruzados. O Brasil precisa enfrentar esse quadro fiscal, que é um quadro debilitado. Nós estamos com um ritmo de crescimento das despesas públicas muito acima daquilo que deveríamos estar. Os agentes econômicos não olham mais para o resultado primário, para as metas que serão cumpridas no curto prazo, olharam para uma trajetória de longo prazo, e o Brasil precisa ter, em definitivo, um encontro com o equilíbrio efetivo das contas públicas. Enquanto há esse ambiente de desequilíbrio nas contas públicas, a gente tem na outra ponta o Banco Central trabalhando para cumprir o seu mandato, que é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que a inflação não exceda seus objetivos. E a gente está num ambiente de expectativas desancoradas, um ambiente de juros altos, juros mais altos por mais tempo, é o que tem sido vocalizado pelo futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que hoje é diretor. Como é que o senhor foi membro do Copom, conhece essa realidade? Qual o trabalho do Banco Central neste momento, no sentido de controlar a inflação, mas responder a toda essa volatilidade de mercado? Como é que o senhor avalia esse momento para o Banco Central? O Banco Central tem um trabalho agora difícil de trazer as expectativas para suas metas. Como é que o senhor avalia isso? Olha, primeiro eu diria que o Banco Central, hoje do Roberto Campos, o de amanhã de Galípolo e o de ontem dos presidentes que lá estiveram, é o mesmo Banco Central. É um Banco Central que tem um mandato claro, que precisa se determinar a cumprir esse mandato,
que é sempre fazer com que haja convergência da inflação para a meta. Nós adotamos um regime de metas de inflação, isso reforça a credibilidade de uma autoridade monetária na condução da política contra pressões inflacionárias, e eu não tenho a menor dúvida de que o futuro Banco Central que se aproxima, inclusive ontem com a aprovação de mais 3 diretores que vão compor a futura gestão, fará o que precisa ser feito. O Banco Central, como eu mencionei, tem um mandato claríssimo e eu não enxergo que o futuro Banco Central vai se distanciar desse mandato. Nós estamos, de fato, nesse momento com bastante pressão inflacionária. Dificilmente nós vamos cumprir a meta neste ano de inflação. Ao contrário, o que nós temos aí são dados que já mostram o estouro do teto da meta, portanto, muito distante do centro, e meta é de 3, meta não é com intervalo de tolerância. Também, do ponto de vista das expectativas de inflação, o que está projetado para 25, 26 e 27 aponta para a inflação elevada, e o Banco Central precisa conter essas pressões inflacionárias. Para isso, tem seus instrumentos, tem seu mandato. O principal instrumento, de fato, nesse momento é o aperto monetário. Infelizmente, o Banco Central precisou voltar a subir juros. Há incertezas quanto ao orçamento, quanto à Selic terminal, quanto ao tempo que a Selic permanecerá alta para que haja uma convergência das metas. Nós temos problemas que precisam ser enfrentados, a desancoragem das expectativas de inflação, o câmbio bem depreciado, nós temos uma atividade econômica forte, um mercado de trabalho com bom dinamismo, isso tudo é fonte de pressão, são vetores de pressão inflacionária e, portanto, o Banco Central precisa fazer. Teria ajudado mais se o pacote fiscal viesse no mérito um pouco mais consistente, com mais potência para fortalecer o arcabouço fiscal, mas eu estou convencido de que houve passos importantes dados na direção de um ajuste fiscal mais duradouro. O ministro Haddad está muito empenhado nisso e nós temos de renovar nossa confiança para que o Brasil possa sair desse quadro fiscal débil. O senhor mencionou que o pacote está aquém do que é necessário para a gente equilibrar as contas públicas. E parte dessa insatisfação se traduziu em pesquisas recentes com agentes de mercado que desaprovam, 90% dos entrevistados desaprovam a gestão, a política econômica do governo. Como é que o senhor avalia isso? O setor bancário tem essa mesma opinião ou o setor bancário pensa diferente desses agentes que foram ouvidos? Olha, há uma diferença, sim, entre agentes de mercado, operadores de mercado e o setor bancário propriamente dito. É muito comum se falar em mercado, se falar em Faria Lima e o olhar se voltar quase que imediatamente para o setor bancário tradicional. Então, acho que essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda é que, independentemente dessa diferença, eu não enxergo o setor bancário representado nessa pesquisa que aponta que 90% dos respondentes discordam da política econômica do governo. Eu enxergo o setor bancário numa postura bastante contributiva, numa postura de diálogo, de interlocução com o governo, de crítica construtiva. Nós temos levado para o governo, para o ministro Haddad, a nossa visão daqui e ali de alguns equívocos na condução, por exemplo, da política fiscal, mas também há muitos acertos, há muita disposição. O governo atual aprovou o novo arcabouço fiscal para buscar o equilíbrio das contas públicas. Esse mesmo governo acabou de enviar para o Congresso um pacote com uma proposta de medidas adicionais e, portanto, indo mais direto à sua pergunta, eu não estou vendo o setor bancário representado nessa pesquisa que diz que 90% reprova a política econômica. Eu vejo um setor bancário bastante disposto a ajudar, com críticas construtivas, colaborativas, e nós vamos continuar ajudando, inclusive, por meio do mercado de crédito. Mercado de crédito, doutor Isaac, o crescimento econômico tem surpreendido nos últimos anos, neste governo, no governo passado, e o mercado de crédito tem crescido significativamente. Esse ano, se o senhor me corrija, é um crescimento esperado de mais de 10%, tem surpreendido, mesmo num ambiente de juros altos, né? A gente tem juros em 2 dígitos. O que está acontecendo com o país? Que novo Brasil é esse que tem demandado crédito? Como é que o senhor enxerga esse apetite das famílias e das empresas pelo crédito? Olha, acho que a gente tem que olhar um pouquinho os dados correntes da economia e fazer um paralelo pré e pós-pandemia. Eu acho que isso nos ajuda
a endereçar um pouquinho mais a essas suas perguntas. Nós estamos vivendo, eu diria, o melhor momento do mercado de crédito pós-pandemia. 20, 21, 22, nós tivemos um crescimento muito forte, mas esse crescimento foi provocado para que nós pudéssemos injetar liquidez na economia. O Banco Central teve uma atuação que favoreceu, portanto, uma concessão mais forte. O próprio governo de então, ele entrou com medidas para fortalecer linhas públicas de crédito. Então, isso fez com que o mercado de crédito acabasse tendo um crescimento e uma expansão muito forte, fora do padrão de expansão e de crescimento. Vem em 23, começa um processo de normalização, chegamos em 24, nós estamos com crescimento em 12 meses na casa de 10,5% a 11%, devemos terminar com ritmo de crescimento na casa de 2 dígitos, é um ótimo crescimento. Em 23 nós crescemos 8,1%, ante 22, o que significa dizer que nós estamos crescendo quase 3 pontos percentuais acima daquilo que crescemos no ano passado. E alguns fatores contribuem para isso. Por exemplo, nós estamos com uma atividade econômica forte, o mercado de trabalho aquecido, isso impacta na geração de vagas no mercado de trabalho, na massa salarial que está com rendimento médio real forte, na casa de 7,7%. O rendimento médio do trabalhador também está crescendo acima da inflação, com uma taxa de desemprego em recorde de baixa. Isso faz com que o orçamento das famílias fique com mais folga para comprometimento da renda. O nível de endividamento das famílias também ganha um pouco mais de folga em razão desse mercado de trabalho aquecido. Nós melhoramos os indicadores de inadimplência. A inadimplência ela desceu bem, caiu bem em 23. Nós estamos agora com uma inadimplência estabilizada. Quando eu olho para a inadimplência das famílias, na média, ela está em 3,7% contra o pico de 4,5%. E quando eu olho para a inadimplência das pessoas jurídicas, das empresas também, eu estou num momento bom, à exceção do segmento de micro e pequenas empresas, que inspira mais cuidado. Então eu tenho mercado de trabalho aquecido, melhorando o orçamento das famílias, eu tenho atividade também aquecida, resiliente, isso fomenta a demanda doméstica, o consumo das famílias, o varejo, tudo isso tem criado um ambiente mais favorável para o mercado de crédito e nós estamos estimando alguma acomodação para 25. Afinal, a gente vai entrar em 25 com juros mais altos, com inflação mais alta, com câmbio depreciado e com as condições dos ativos financeiros um pouco piores. Então, isso deve inspirar alguma acomodação, algum cuidado dos bancos no risco de crédito, no apetite ao risco de crédito. O que o senhor espera, para aproveitar o gancho, para 2025, quando o senhor fala em acomodação? A gente deve também ter um crescimento próximo de 10, 9, 8. O que vocês estão enxergando para 2025 no apetite de empresas e famílias para tomar crédito? Nós estamos esperando uma expansão em torno de 9,5%. Próxima essa expansão a 2 dígitos, que será, se confirmar, um crescimento também forte, terminando 24 com algo próximo de 11 e 25 com 9,5, 10. O que significa dizer que também é um crescimento robusto. Agora, nós vamos começar 25 com algumas variáveis piores do que 24. Quando a gente olha para o início de 24 e para o decorrer do ano em curso, nós começamos com menos Selic, começamos com menos inflação e com dólar mais fraco e com inadimplência caindo. Nós começaremos ou começaremos 25 com taxa de juros no aperto monetário, eu estou me referindo tanto a Selic como também os juros futuros com a curva aberta, com o dólar em nível mais depreciado, com pressões inflacionárias, o que pode trazer aí alguma acomodação não só na concessão, mas no apetite a risco. Ainda é cedo para a gente cravar um número, são projeções, eu penso que a gente tem condições de manter um bom ritmo de crescimento do crédito, apesar do aperto monetário. O senhor mencionou os juros altos. O Brasil convive com juros altos há muito tempo e há um debate forte sobre o custo dos empréstimos para as famílias e para empresas. Há um debate forte sobre o fato dos juros cobrados das famílias e das empresas serem considerados altos por especialistas, em algum momento pelo Banco Central. Como é que o senhor avalia? Por que nós temos no Brasil juros altos, doutor Isaac? Olha, são vários fatores. Eu não inicio essa minha resposta apenas para tentar
convencer você, aquele que está nos ouvindo. Nós temos de reconhecer, acho que esse é o primeiro passo, que o Brasil há muito tempo convive com taxas de juros altas, estou me referindo agora aos juros bancários, e com o spread bancário elevado. E aí o grande desafio, ao invés de só criticarmos, é nós entendermos as razões, os fatores que fazem com que, estruturalmente e nas últimas décadas, o Brasil conviveu com esses patamares elevados. Talvez a gente pudesse aqui relacionar alguns desses fatores. Quando eu olho para o custo do crédito pelo ângulo da inadimplência, por exemplo, aquilo que nós chamamos de custos da inadimplência ou da capacidade de recuperação de garantias ou de recuperação de crédito, o Brasil tem níveis elevados de inadimplência quando nós nos comparamos com outros países, com outras geografias. Mais do que a taxa média de inadimplência, é o custo da inadimplência na intermediação financeira, no spread bancário. O spread bancário, portanto, é uma cesta de custos e também, para além disso, de rentabilidade. Os custos da intermediação financeira fazem com que 80% do spread bancário seja exatamente para cobrir os custos da intermediação financeira, e a inadimplência tem um peso próximo a 33%, ou seja, 1/3 do custo da intermediação financeira toca diretamente a inadimplência. O que significa isso? A capacidade que os bancos têm de reaver os seus créditos, de reaver os seus ativos, de recuperar as garantias. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado. E, recentemente o Congresso deu uma contribuição importante para o país ao aprovar um marco de garantias. Esse marco, por exemplo, dentre as mudanças que foram feitas, permite, no caso de financiamento de veículo, que aliás está crescendo no ritmo de 20%, um crescimento muito forte, permite que os bancos possam recuperar veículos de financiamentos não pagos extrajudicialmente, sem a necessidade de irem até ao Poder Judiciário buscarem uma liminar de busca e apreensão. Isso facilita o processo de retomada, barateia o processo de retomada, torna mais célere, mais eficiente, mas ainda estamos no início da implementação do marco de garantias. Já temos alguns sinais que mostram que o spread bancário no financiamento de veículo, em razão dessa possibilidade de retomada mais rápida, já começa a diminuir. Infelizmente, nós estamos agora vivenciando um momento de aperto monetário, o que contamina um pouco essa nossa visão. Mas, voltando para os custos dos créditos, nós somos, por exemplo, para os custos dos empréstimos, um dos países que menos recupera a garantia no mundo, que mais tempo demora para recuperar e mais custos tem para recuperar. Isso para ficar, por hora, no primeiro ponto, que é o custo da inadimplência. Mas nós temos outros fatores, talvez valha a pena rapidamente falar sobre eles. Quando eu olho para os custos financeiros e os custos de capital, sobretudo para os bancos chamados de incumbentes, que são os bancos tradicionais, que têm uma carga regulatória e custos de observância maior e custo de capital muito maior quando nós nos comparamos com outros segmentos da indústria financeira. Então, custo de capital significa mais consumo de capital, menos recursos livres para alavancagem para emprestar. Custos financeiros. O Brasil ainda tem níveis não só desnecessários de compulsório, mas muito elevados. O mundo não trabalha mais com recolhimento compulsório sobre depósitos à vista, sobre depósitos de poupança, sobre depósitos a prazo. Existem outros mecanismos e nesse ponto o Banco Central e o setor regulado ainda nós não conseguimos sair, eu diria, desse modelo que eu considero ultrapassado de compulsório, mas há uma necessidade e nós não conseguimos ainda sair. Nós temos pleitos do Banco Central para que possamos diminuir estruturalmente o compulsório. Por que isso é importante? Quanto mais recursos os bancos compulsoriamente deixam depositados no Banco Central, são menos recursos disponíveis de capital para alavancar. E aí os bancos precisam, então, compensar essa não remuneração ou essa não disponibilidade de recursos em linhas outras de crédito, cobrando juros mais caros. Também o crédito direcionado é algo que faz com que os spreads ficam altos, porque na medida que eu tenho que direcionar os recursos, eu não tenho uma livre disponibilidade dos recursos que eu capto, banco, então eu também preciso fazer compensações. Então eu tenho custos financeiros, custos de capital, custos de inadimplência. Outro custo importante é a cunha fiscal. O setor bancário brasileiro tem, eu diria, a maior carga tributária no mundo corporativa, do ponto de vista da renda corporativa dos bancos, e
é um dos poucos países que que paga tributos ou que é tributado na intermediação financeira. Então nós temos que enfrentar isso. Qual é a disposição que o Estado tem, não estou me referindo ao governo, que o Estado tem, que o país tem de diminuir o custo do crédito? É uma disposição capaz de diminuir a carga tributária sobre a intermediação financeira? Se é, estamos dentro. É uma disposição para melhorar a efetividade de recuperação de garantias? Igualmente, vamos nos somar a isso. Vamos diminuir os depósitos compulsórios? É importante, isso diminui custo. Custos trabalhistas. Os bancos têm muitas provisões com custos trabalhistas, tem muitas anomalias. Então nós temos que enfrentar esses custos. Enfrentando isso, a gente entra no estrutural e sai um pouco dessa narrativa de que os bancos querem juros altos. Não queremos, não precisamos. O que nós precisamos é de um ambiente macroeconômico estável para que a gente possa emprestar com previsibilidade. Doutor Isaac, a gente tem no Brasil algumas peculiaridades. Parcelado sem juros, hoje o Brasil também tem enfrentado esse novo fenômeno que são as bets, como é que ela tem pressionado os orçamentos das famílias ou os gastos das famílias, e se isso está se traduzindo em endividamento. Como é que o senhor tem visto todas essas singularidades do Brasil? Se a gente pudesse falar um pouco de parcelado sem juros e o efeito das bets hoje na vida das famílias, e se isso está preocupando os bancos do ponto de vista de trazer mais endividamento. De fato, aproveitando um pouco a tua expressão, são singularidades que eu costumo chamar de ineficiências do mercado de crédito, né? Uma delas é o parcelado sem juros, que é um mecanismo muito utilizado como meio de pagamento. Aqui eu já me refiro à indústria de cartão de crédito. Nós tivemos ou procuramos ter um debate aberto com a sociedade, com o Banco Central, com os demais segmentos da indústria de pagamento, mostrando que o parcelado sem juros adiciona um risco relevante para os emissores de cartão de crédito, na medida em que você tem compras sendo feitas parceladamente e o risco da inadimplência fica com os emissores e não com a indústria ou os segmentos dos adquirentes e não com o varejo, com o comércio. Então, o nosso debate é para que nós pudéssemos entender que quanto maior o risco de crédito, maior o risco de inadimplência que os bancos emissores assumem, nós temos mais spread, juros mais elevados e uma ciranda da qual a gente não consegue sair. Esse foi um debate pouco compreendido na nossa avaliação. Acabamos tendo não só um debate, mas um embate entre bancos emissores e as empresas que representam as chamadas maquininhas. Em boa hora, eu diria, nós entendemos criar um fórum com entidades que representam os segmentos da indústria de pagamentos, e lá está a Febraban, ao lado de outras entidades importantes. Esse tema do parcelado sem juros, a gente adiou essa pauta por conta da grande divergência em torno desse assunto, mas eu penso que a gente deveria continuar estudando mecanismos para que esse meio de pagamento pudesse não onerar e não deixar o ônus do risco apenas nos bancos emissores. Não é um assunto na pauta agora da Febraban, nós temos outras prioridades. Nós estamos debatendo, por exemplo, agora um mecanismo de parcelamento do saldo total da fatura. Nós anunciamos isso com as demais entidades recentemente, que será uma forma de o cliente que não consegue pagar a sua fatura, ele parcelar não só a parte não paga, mas aquilo que ele tem de endividamento futuro na fatura do cartão de crédito, consolidando essa dívida, dando a ele mais previsibilidade do quanto ele vai pagar, para que ele não entre no rotativo do cartão de crédito. O Banco Central regulamentou uma lei que estabeleceu um teto de juros para o rotativo do cartão. Nós historicamente defendemos que intervenções nos preços dos produtos bancários causam distorções, ineficiências, fazem com que, de fato, o apetite e a atratividade para aquele produto não seja o mesmo. E nós estamos aí no meio de um caminho para tentar repensar a indústria de pagamentos como um todo. Para além disso, a gente tem outros meios de pagamentos importantes, como o Pix, tem a possibilidade do Pix Crédito, que também se avizinha. Então tem muita discussão acontecendo. O mais importante é que a gente faça mudanças que possam atacar o custo e o risco de crédito.
Quando nós atacamos essas duas variáveis, a gente consegue fazer ofertas em condições mais favorecidas para quem precisa tomar crédito, que são as famílias e as empresas. E no caso das bets, como é que tem sido esse debate nos bancos? Há uma preocupação com a chegada dos jogos de azar no Brasil? O que tem sido, o que a Febraban enxerga que precisa ser aperfeiçoado nesse debate? Olha, falar de bets para nós, o foco é a inadimplência. A inadimplência, ela estaria ou está para os bancos como a inflação para o Banco Central. A inflação é um predador da economia e a inadimplência é um predador da capacidade de pagamento e de endividamento das famílias e das empresas. Então, tudo quanto possa entrar no radar dos bancos que afete a inadimplência, nós vamos estar diuturnamente preocupados. Portanto, eu acho que, digamos assim, esse é o conceito, é o racional que nos fez com que nós nos envolvêssemos nesse tema das bets. E o que a gente vê na prática, e os dados que o Banco Central divulgou comprovam isso, algo como 20 bilhões de reais todo mês sendo carreado para as casas de aposta online, isso nos leva, mais do que intuitivamente, de forma muito clara, a enxergar que isso vai bater na inadimplência, vai bater na capacidade de renda das famílias e no nível de endividamento das famílias. Quanto maior for o inadimplemento, o nível de endividamento, o comprometimento da renda, maior o risco de crédito e mais proteção os bancos vão ter contra inadimplência e contra provisões nos seus balanços. Nós temos sustentado que o governo deveria, o poder público como um todo, porque o Congresso Nacional aprovou uma lei regularizando, o governo tem a competência de regulamentar, mas que o poder público como um todo, ele possa entender e se aprofundar naquilo que pode desembocar as apostas online no Brasil. Eu acho que nós estamos ainda atrasados nesse aprofundamento. Eu enxergo o Ministério da Fazenda nesse ponto determinado a enfrentar esse tema, mas ainda temos uma regulação tímida e uma fiscalização que não se enxerga o quanto que ela será capaz de enfrentar esse tema. Por exemplo, em relação à lavagem de dinheiro, a ilícitos financeiros, a uma série de notícias que são divulgadas de que existem aí sites clandestinos. Basta ver que o governo baniu 2.500 sites de apostas, o que significa que nós estávamos no submundo das apostas e nós precisamos encarar esse tema por vários ângulos. Inadimplemento é um deles, isso nos toca de perto, mas tem a saúde mental das pessoas, tem também a capacidade de endividamento, de comprometimento de renda, e o Brasil precisa enfrentar esse desafio. Nós estamos e continuamos muito preocupados. Achamos que o Brasil não estava preparado, não está preparado, e infelizmente ou felizmente é uma questão de juízo de valor, nós temos aí as apostas regulamentadas, que ao menos o governo possa, do ponto de vista regulatório e fiscalizatório, ter condições de endereçar esse tema e de evitar que as pessoas possam saírem prejudicadas. Quando o presidente Roberto Campos Neto assumiu o Banco Central, ele falava do Banco do Futuro. Ele chegou ali e investiu bastante em tecnologia. O Pix começou na gestão Ilan, mas foi entregue na gestão Campos Neto. A gente fala de Open Banking, a gente fala de vários outros produtos que o senhor bem mencionou. Tem o Drex que está chegando aí. O que é esse sistema financeiro do futuro, doutor Isaac? Os bancos estão respondendo às necessidades e os anseios das novas gerações que têm se relacionado com um banco tradicional, neobancos? Como é que o senhor enxerga o sistema financeiro do futuro? Olha, eu acho que ele deveria começar dizendo que é inegável que há um processo de transformação da indústria financeira como um todo, mas também é inegável que o setor bancário esteve, está e estará fazendo parte dessa transformação, né? Hoje se fala em inovação bancária, no mundo das finanças, na parte da inovação, e o setor bancário brasileiro sempre foi benchmark no mundo. Sim. Sempre tivemos a marca de sermos pioneiros em inovação, pioneiros em soluções tecnológicas. Nós temos um setor bancário muito avançado, bastante inovador, e muito antes de surgirem os segmentos que acabaram com a abertura da indústria, congregando e agregando bastante para a modernização e para também
eu diria, a democratização do acesso a serviços financeiros. Em boa hora, o Banco Central abriu a indústria, nós já estávamos preparados para essa abertura, temos um ambiente bastante competitivo, defendemos a competição, defendemos a concorrência, nós defendemos também, por outro lado, haja um ambiente regulatório bastante rigoroso. Não basta o setor bancário ser só inovador, claro que as pessoas querem produtos e serviços acessíveis, em condições melhores, querem um setor bancário, um setor financeiro eficiente, que ofereça comodidade, mas também querem um setor bancário que ofereça integridade dos dados, proteção dos dados, segurança contra fraudes, contra golpes, contra crimes cibernéticos, que ofereça, de fato, condições de confiança. É inaceitável que nós possamos ter elos na indústria financeira e bancária vulneráveis e nós precisamos atacar, por exemplo, processos de onboarding, de abertura de contas. Muitas contas laranjas surgiram nesse processo, portanto o Banco Central precisa ser muito rigoroso com todos os segmentos da indústria. Quem quer atuar no mercado precisa atuar com seriedade, com transparência, com integridade, gerando confiança nos clientes e nós não abrimos mão de uma regulação forte, de uma regulação isonômica que possa endereçar os riscos, inclusive sistêmicos. Queria finalizar perguntando ao senhor como é que o senhor tem visto a relação do brasileiro com o dinheiro. O Banco Central sistematicamente pesquisa a relação do brasileiro com os meios de pagamento, qual o seu meio de pagamento mais preferido. A gente está tendo uma mudança de paradigma. Sempre, antigamente, no passado recente, o dinheiro sempre foi o meio de pagamento mais usado. Hoje é o Pix, esperou até o cartão de débito. Como é que o senhor enxerga o futuro das transações nesse sentido? O dinheiro vai cair em desuso, o Pix chegou para ficar, e como é que o senhor tem visto essa agenda de inovação do Banco Central?
Dr. Isaac, chega ao fim a nossa entrevista, queria agradecer a sua atenção e fica um convite já para uma nova em 2025. Muito obrigado, Timóteo, pela oportunidade que vocês nos dão de poder falar um pouco do Brasil, da conjuntura econômica, dos nossos desafios, do mercado de crédito e da nossa indústria bancária que tem alavancado bastante a economia do país. Obrigado a você que nos assistiu até esse momento. Continue acessando a Exame, assine a revista Exame e continue nos prestigiando com a sua audiência qualificada. Até a próxima.